Romanos capítulo 3. Eu vou ler a partir do verso 9. Perdão, a partir do verso 9. Que se conclui: temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Oremos. Ó Deus, nós pedimos a Tua graça para que possamos compreender a Tua palavra, para que possamos praticá-la, Deus, possamos viver cada dia mais conforme Teu querer e Tua vontade. Me ajude, Deus, a realmente expor somente ela aqui e que o Senhor seja glorificado, Deus, por meio da Tua palavra, daquilo que nós vamos aprender nessa manhã. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Meus irmãos, sempre quando nós vamos fazer discipulado, ou eu pelo menos quando vou fazer discipulado de uma pessoa ou um grupo, eu inicio mostrando a situação do homem diante da palavra de Deus ou diante de Deus. Eu entendo essa forma ser a forma ideal, inclusive a forma como Paulo utiliza aqui, porque nós precisamos, à luz da palavra de Deus, mostrar para as pessoas a situação da humanidade, a situação em que ela se encontra diante de Deus. Porque não adianta nós falarmos que Deus sim é um Deus amoroso, é um Deus que resgata, é um Deus que transforma, se a pessoa não souber do que Deus a resgata, do que qual é a situação que aquela pessoa está vivendo. E veja, isso é muito evidente na abordagem que Paulo faz aqui de Romanos. Pelo menos nessa carta, ele mostra que é assim que ele vai apresentar o Evangelho. Veja, até agora ele não apresentou o Evangelho, mas ele está trazendo todo mundo debaixo de um entendimento a respeito da condenação, está trazendo todo mundo debaixo daquilo que nós chamamos de pecado, onde todos estão pecados, mostrando a evidência de que todos são pecadores, tanto judeus como gentios estão debaixo do pecado, e por isso que merecem a condenação eterna. Fato é que nós não estamos prontos a ouvir as boas novas até que primeiro a gente entenda a acusação que pesa sobre a humanidade vinda do próprio Deus. O próprio Deus diz a respeito da situação do homem. Então, finalmente, Paulo aqui no capítulo 3, ele vai chegar ao ponto mais alto no capítulo quando se diz respeito à situação do homem. Porque seu propósito é justamente provar que todos os homens, sem distinção de raça, cultura, religião, são culpados diante de Deus. O pecado, ele atingiu a todos, sem exceção. E aí, meus irmãos, na passagem anterior, nós vimos Paulo trazendo justamente por meio de perguntas e objeções, respostas a respeito do que os judeus poderiam estar pensando, ou até mesmo o fato de alguns judeus estarem perplexos com o fato de Paulo dizer que não servia de nada a circuncisão diante do tribunal de Deus. E aqui agora, nos textos que nós lemos, que nós vamos expor, ele traz objeções também, e com essas objeções ele traz respostas de pessoas que poderiam estar chegando diante de Paulo e dizendo: então, quer dizer que nós não temos vantagem nenhuma como sendo povo de Deus? Para que Deus nos chamou? E aí Paulo, ele mesmo vai responder: sim, Deus chamou vocês, Ele fez de vocês povo dele,
Ele deu a vocês a responsabilidade de ser guardiões dos oráculos de Deus. Então há muita vantagem nisso. Deus confiou essa honra a vocês. E aí, veja como Paulo vai trabalhar, né? Então ele vai trazer, eles perguntam, temos alguma vantagem? Paulo fala, sim, tem vantagem, né? Vocês recebem a honra de ser o guardião da palavra de Deus. E aí, diante dessa resposta, Paulo levanta uma outra pergunta que poderiam estar fazendo, que se conclui: temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Aí talvez você fica confuso, né? Mas espera aí, Paulo acabou de dizer que tem vantagem de ser judeu, mas agora ele está falando que não tem vantagem. Então vamos ver na sequência aqui a exposição dessa palavra. Então não fecha a sua Bíblia que nós vamos seguir esses versículos aqui fazendo essa exposição. Então olha só, meus irmãos, esse versículo 9, onde Paulo faz essa pergunta e essa resposta, ela resume a condição universal do pecado. Ele está enfatizando, Paulo enfatiza que todos estão debaixo dessa condenação, todos estão debaixo do pecado. Ou seja, apesar de qualquer privilégio cultural, religioso, o judeu, o gentil, nenhum grupo teria a condição de atender à justiça de Deus. Imagine duas pessoas que estão diante do tribunal de Deus. Uma cumpriu em partes a lei de Deus e outra não fez nenhum esforço para isso, ou seja, não cumpriu nada da lei de Deus. O que Paulo está dizendo é que ambas são culpadas, porque quebrar uma parte da lei, errar uma vez a lei, já é suficiente para quebrar toda ela. Não é isso que Tiago fala? Tiago fala justamente isso, aquele que pecar, aquele que errar uma vez, uma parte da lei, já errou toda ela, já quebrou toda ela. Então, Paulo chega aqui, da mesma forma, afirmando que judeus e gentios são igualmente culpados diante de Deus, sem vantagem, né? Então, Paulo chega à primeira conclusão dessa epístola. O gentio pecou contra a luz da natureza e da consciência, sabendo que existia Deus, negaram totalmente a Deus, e o judeu não cumpriu aquilo que foi revelado. A palavra especial que eles receberam, a lei especial que eles receberam, não foi cumprido, pelo contrário, o judeu deturpou toda ela. Então, logo, o mundo inteiro está debaixo dessa condenação. Talvez aqui os judeus poderiam estar afirmando, mas então, quando Paulo fala lá que eles tinham vantagem por causa da circuncisão, de ter os oráculos de Deus, talvez o judeu estivesse fazendo justamente essa pergunta. Então, nós somos de alguma forma melhores que o gentio, já que nós estamos, a palavra aqui, a vantagem é proemeta, que significa ultrapassar ou estar em vantagem, estar à frente. Ou seja, a objeção é, nós estamos à frente, então, dos gentios, de alguma forma a gente tem uma vantagem especial, já que nós somos povo escolhido, já que nós tivemos oráculos de Deus, temos alguma vantagem sobre os gentios? E Paulo diz que com relação à justiça, não. Veja que interessante. Então é por isso que às vezes a gente pode olhar aqui e encontrar de repente alguma divergência, né? Mas veja, Paulo tinha dito para os judeus que eles tinham vantagens em relação aos gentios quando se olha aos privilégios, quando se olha a responsabilidade, uma vez que eles tinham recebido a escritura de Deus. Mas Paulo vai dizer que não há nenhuma vantagem quando se olha para o julgamento, porque Deus não vai tratar ninguém com favoritismo. Então, diante do tribunal de Deus, não há vantagem nenhuma, porque todos estão debaixo do pecado. Então, os privilégios, com privilégios ou sem ele, os judeus e gentios têm igual necessidade da graça divina. É por isso que Paulo ele é enfático nessa resposta. Ele vai dizer não, de forma nenhuma. Já disse que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado, logo estão condenados. Somos todos culpados diante de Deus. Então, os poderes do mal, o poder do pecado conquistou e escravizou todos os seres humanos. A palavra aqui, estar debaixo do pecado, é upo hamarti.
que significa justamente em poder de, sob autoridade de. Olha só o que Paulo quer dizer. É algo que não afeta apenas a superfície do homem, mas o peso do pecado ele é tão grande que ele nos pressiona, que nos coloca debaixo, como se ele fosse a nossa autoridade. É isso que Paulo está falando a respeito da situação do homem com relação ao pecado. O pecado, ele acaba sendo a autoridade na nossa vida, é ele que comanda, é ele que manda na nossa vida. Então, o homem sem Cristo está debaixo das ordens, sob autoridade, sob domínio do pecado, incapacitado, então, de escapar dele por si só. Meus irmãos, veja como isso é importante a gente entender, e a igreja de forma geral, as igrejas de forma geral não falam muito sobre isso, não falam sobre esse poder do pecado. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo debaixo dele e não estão percebendo que eles estão sob domínio do pecado. Você quer ver uma prova? Fique sem pecar. Pergunte para qualquer pessoa do mundo, não cometa mais agora nenhum pecado, não erre. Veja se vão conseguir, não vão conseguir. Porque estão sob o domínio, o peso desse pecado. Então o homem está dominado pelo pecado, ele não consegue escapar dele. E aí é o que nós chamamos aqui, que Paulo está falando, de pecado universal. Essa é uma das doutrinas pilares da fé reformada, que é a depravação total. A depravação total é justamente uma doutrina que ensina que o pecado afeta todas as partes do ser humano: mente, vontade, emoções, ações. Nenhum ser humano, por conta própria, é justo ou busca a Deus de forma justa. E é isso que Paulo vai começar a dizer a partir do verso 10. Acompanhe comigo, como está escrito: não há justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Meus irmãos, Paulo não está inventando isso. Ele está utilizando a própria Escritura para mostrar a situação de todos os homens perante a Deus. E aí os próximos versos, a intenção de Paulo é justamente provar que com o próprio Antigo Testamento, que os judeus conheciam muito bem, prova que a humanidade como um todo está caída. Tudo que o apóstolo cita aqui, do versículo 10 até o 18, tudo isso aqui é tirado do Antigo Testamento. Então ele começa citando o Salmo 14, de 1 a 3, que diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus, são corruptos e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Mas todos se desviaram e juntamente se corrompem, e não há quem faça o bem, não há um sequer. Veja, Paulo só está utilizando o Antigo Testamento para mostrar que todos estão condenados. Isso também é falado no Salmo 53. Então, quando Paulo fala sobre a respeito dessa justiça que o homem não tem, ele está usando o termo forense, que significa algo justo, algo legal, algo jurídico. E isso ele vai fazer diversas vezes nessa carta. Mas olha, nenhum ser humano é justo diante do tribunal de Deus, nenhum ser humano pode chegar diante de Deus e achar justiça nele. Se nós estivéssemos no tribunal de Deus agora, sem Cristo, esse seria o veredito de toda a humanidade. Todos estão condenados e irão para o inferno. Se não há Jesus Cristo diante do tribunal de Deus, esse seria, hoje, se nós estivéssemos diante do tribunal de Deus, esse seria o veredito. Aqui está a condenação, o martelo seria batido e todos iriam para o inferno. Então, se alguém defende que algum homem na face da terra, desde a sua criação, com exceção de Jesus, tá? Mas se algum homem, se existe alguém na face da terra que fosse justo, ou seja, que consegue ser justo, que consegue não pecar, certamente essa pessoa já estaria mentindo. Porque a Bíblia está falando que não tem como. Nenhum homem consegue cumprir as exigências completas da santa lei de Deus.
Olha o que Paulo está falando, não há justo, nenhum sequer. Ou seja, o pecado, a injustiça, é justamente essa transgressão da lei. Mesmo as pessoas mais morais que você conheça, talvez teu pai, teu avô, tua vozinha, tua mãe, mesmo as pessoas mais morais que a gente olha na sociedade, mesmo elas falharam e elas não encontraram um padrão de santidade de Deus, um padrão perfeito da santidade de Deus. Se elas falharam uma vez, elas falharam com toda a lei de Deus. Por outro lado, meus irmãos, alguns têm uma interpretação pessoal da justiça que leva a achar que no dia do julgamento poderá passar por esse dia baseando-se nos seus próprios desempenhos, nos seus próprios méritos, nas suas obras, na sua história de vida. Eu digo isso porque quem confia nas obras não vai passar com Cristo diante do tribunal de Deus. Até porque só vai ter as obras para representá-lo. Se é isso que ele vai levar, é o que ele vai ter diante do tribunal de Deus. E aí é sério mesmo? É sério que você vai confiar as suas obras diante do tribunal de Deus? Olha o que Paulo está falando, o que é as suas obras. Se não há justiça em você, não há um justo, não há um sequer, diante do tribunal de Deus, se você levar as suas obras, você vai ser condenado. Meus irmãos, não são só sectários que defendem isso. Tem muita gente aí confiando nisso. Durante a minha juventude, e o pastor Antônio Marcos também participou comigo disso, quando a gente era adolescentes ainda, nós íamos fazer evangelismo de casa em casa, e eu lembro que uma das perguntas que nós tínhamos que fazer era se você estivesse diante do tribunal de Deus, e ele te perguntasse, por que eu deveria permitir que você entrasse no céu? As pessoas tinham que responder, o que você responderia? E meus irmãos, mais do que 90% das pessoas que respondiam, elas diriam justamente que para elas, diante de Deus, elas nunca pecaram, ou melhor, nunca mataram, nunca roubaram, que viveram de forma digna, que elas contribuíam para a caridade. Era isso que a gente ouvia. Que algumas delas até alegariam que criam em Deus, né? Outras pertenciam a uma igreja, mas veja, sempre olhando para as obras, sempre olhando, encontrando nas obras a razão do porquê Deus deveria aceitá-las. Pessoas alegando serem justas por elas mesmas, alegando que elas poderiam ser justas de alguma forma por elas mesmas. Mas olha o que Paulo está dizendo. Não há nenhum justo. E caso alguém ainda tenha dúvida disso, caso alguém não tenha compreendido, segue essa ênfase de Paulo. Nenhum sequer. Pronto, está claro. Não há um justo, não há nenhum sequer, não há exceção nesse julgamento universal. Não tem nenhum que pode ser justo diante de Deus. E aí ele segue, como não tem nenhum justo, então não há também quem entenda. Veja, meus irmãos, essa completa inabilidade para se entender as coisas de Deus. Uma vida que só tem transgressão de pecado, uma vida que só tem o pecado, uma vida que não é justa. Sem a transformação de vida não há compreensão. Essas pessoas que se dizem justas, como diante do tribunal de Deus elas vão poder dizer isso? Se Deus conhece todo o nosso coração, Deus sabe quem nós somos. Pessoas que não são justas, pessoas que não são transformadas, elas não podem entender as coisas de Deus. Muitas pessoas se dizem justas por aí, mas nem a Bíblia querem ler. Como? Como que vão entender a Deus? Não, mas eu não quero me envolver com teologia. Porque a letra mata. E aí, como é que vai entender a Deus? Não me surpreende.
Porque, afinal, é isso que faz parte da humanidade caída. A humanidade sem restauração, elas não entendem, elas não querem a Deus, elas não vão buscar a Deus. Não há quem busque, ou seja, veja, não há um justo, não há quem entenda, não há quem busque. Ninguém, por natureza, procura a Deus. Por esse motivo, meus irmãos, é que Deus precisa vir até o homem. Buscar é um trabalho do crente transformado. Buscar a Deus, somente aquelas pessoas que são transformadas, que nasceram de novo, somente essas pessoas podem buscar a Deus. Antes da nossa conversão, nós somos fugitivos de Deus, nós fugimos dele. O ser humano faz isso o tempo todo. Um crente que se entrega a Cristo é porque Deus foi até ele. Porque ele, por conta própria, nunca procurou a Deus. Ele nunca quis verdadeiramente a Deus. Isso não é apenas, meus irmãos, uma ignorância passiva, mas é uma rejeição ativa. As pessoas querem fugir. O tolo, o ímpio, ele não quer saber nada de Deus. Ele recusa-se a buscar a Deus. Ele recusa-se a dar a Deus a preferência pelas coisas. Ele se recusa a buscar a Deus. E ele dá toda a preferência a qualquer coisa no mundo ao invés das coisas divinas. E aí, meus irmãos, é por esse motivo que eu tenho dificuldade de entender por que tem igrejas que organizam cultos e pregações totalmente voltadas para o pagão, para o perdido. Vai ajudá-lo a encontrar algo que ele não está procurando? As pessoas voltam o culto, tem igreja que volta o culto totalmente com essa intenção. É só para o perdido. Vamos fazer um culto aqui evangelístico. Veja, eu não estou dizendo que a pregação ela não tem que ser evangelística, pelo contrário, até porque qualquer pregação, qualquer exposição bíblica, ela é evangelística. Isso é fato. Mas voltar o culto cristão totalmente para esse propósito, quando a Bíblia nos diz que não há que ninguém que busque, não há ninguém que queira Deus, isso demonstra a incapacidade de entender as coisas de Deus. Veja, você não sai evangelizando alguém esperando que aquela pessoa esteja buscando a Deus. Você não vai com essa intenção. Você vai com a intenção de saber que aquela pessoa precisa buscar a Deus. Ela precisa de Deus. É por isso que eu vou pregar e anunciar. Isso vai acontecer quando o Espírito Santo fazer a pessoa nascer de novo. Então ela vai aceitar o evangelho pregado. Ela finalmente buscará a Deus. Então é dever no púlpito pregar o evangelho. O problema desses cultos que se dizem aí evangelísticos é que está cheio de eventos, cheio de programações, apresentações artísticas, mas evangelho mesmo, nada. É um pragmatismo que, na verdade, não traz resultado bíblico, evangélico. A igreja enche de pessoas, está cheio. Evangelho não é pregado. As pessoas ficam. Por que elas ficam? Provavelmente por causa de relacionamento, ou por causa do show. Poxa, imagine show de graça. Está tão caro ir no show aí, e hoje as igrejas estão fazendo de graça. Por que eu não vou permanecer num lugar assim? Certa vez perguntaram a Tomás de Aquino, teólogo ali do século XIII, por que parece que tem pessoas que não são cristãs que buscam a Deus, quando a Bíblia diz que não há ninguém que busque a Deus, sendo ainda não convertido? Como é que pode ter pessoas? E aí Aquino respondeu, eu vou ler aqui o que ele respondeu. Vemos pessoas ao nosso redor que estão febrilmente procurando um propósito para suas vidas, buscando a felicidade, o alívio da culpa, para silenciar as dores da consciência. Vemos pessoas buscando aquilo que sabemos que só pode ser encontrado em Cristo, mas baseamo-nos na presunção de que, se estão buscando benefícios de Deus, estão buscando ao próprio Deus. Esse é exatamente o dilema das pessoas caídas.
Desejamos aquilo que apenas Deus nos pode dar, mas não o desejamos. Desejamos paz, mas não o príncipe da paz. Desejamos propósito, mas não os propósitos soberanos decretados por Deus. Desejamos um sentido encontrado em nós mesmos, mas não o governo sobre nós. Vemos pessoas desesperadas e assumindo que estejam buscando a Deus, mas elas não estão buscando a Deus. Sei disso porque Deus disse: não há quem busque a Deus. Então não tem. Se pessoas que não são crentes estão buscando a Deus, você pode ter certeza que ela não está buscando a Deus. Se nós vemos igrejas cheias de não crentes, não convertidos, dizendo buscando a Deus, elas não estão buscando a Deus. O que elas estão buscando são as coisas de Deus, as bênçãos de Deus. É por isso que se você tira a revelação de uma igreja dessa, acabou a igreja. Se você tira o pão quentinho de uma igreja dessa, acabou a igreja. Por quê? Porque as pessoas não estão buscando a Deus. Elas estão buscando as prosperidades, as bênçãos de Deus, as revelações que pode trazer algum benefício para a minha vida. É por essa razão. Não se tem evangelho, não se tem pregação. Mas a gente não pode descaracterizar uma verdade que a Bíblia nos relata enfaticamente. Não há quem busque a Deus. Pergunto, será que Paulo estava buscando a Deus no seu caminho para Damasco? Para destruir lá seguidores de Cristo? Será que ele estava buscando a Deus mesmo? Todos nós fomos a Cristo porque Deus nos buscou. Ninguém busca a Cristo se antes não for achado por Cristo. E depravação total, meus irmãos, significa exatamente isso, que as pessoas adoram a si mesmas, elas querem muito pouco de Deus e mais das coisas de Deus. Elas estão se preocupando apenas com os prazeres passageiros dessa vida, elas não olham para um futuro celestial, elas querem o benefício de agora. Volte e meia, alguém pergunta, e alguém pode perguntar, mas pastor, a Bíblia não fala, batei e abrir-vos-á, buscai o Senhor enquanto ele pode achar, buscai e achareis, eis que estou à porta e bato. Irmãos, todas essas palavras são direcionadas à igreja. Jesus bate à porta dos crentes, portanto, são os crentes que são chamados para seguir o Senhor. João 6,44 diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não atrair. Eu o ressuscitarei no último dia. Efésios 2:1, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecado. Como que um morto pode buscar a Deus? Como que um defunto pode ir até Deus? Não pode. Como que Lázaro estava morto, ele pediu para Deus ressuscitar? Para Jesus ressuscitar? Não pediu, ele estava morto. Da mesma forma, espiritualmente, o homem está morto espiritualmente, não tem como buscar a Deus. Não tem como ser justo diante de Deus. Então, enquanto estivermos vivendo em descrença, nós não buscamos a Deus. Se buscamos a Deus, se alguém busca verdadeiramente a Deus, essa é uma indicação clara que nós já estamos buscando o reino de Deus, já estamos no reino dele. Se não o buscamos, essa é uma boa indicação de que não estamos no reino de Deus. Busque seu reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Ou seja, aquele que busca o reino, aquele que está no reino, é que as coisas serão acrescentadas. Não há quem busque a Deus. Qualquer alegação diferente disso não é bíblica. Verso 12. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Meus irmãos, as pessoas obcecadas pelo pecado, deliberadamente se desviaram de qualquer coisa relacionada a Deus. Se tem algo que priva a minha vontade carnal, se tem algo que limita os meus planos, isso eu quero longe de mim. É por isso que Paulo diz que essas pessoas se tornaram absolutamente inúteis.
Essas pessoas simplesmente não têm um lugar para Deus em suas vidas. Essa é a situação do homem. Não há quem faça o bem. Ou seja, por causa da nossa depravação, até aquilo que o homem considera bom, ou seja, as suas obras, a sua ajuda ao próximo, tudo isso está comprometido pelo pecado. Porque estamos sujos e impuros, até aquilo que a gente considera que é bom, se nós não estamos em Cristo Jesus, até isso é ruim, é sujo. Veja, meus irmãos, isso não significa que o ser humano ele é incapaz de fazer coisas boas, de fazer obras boas do ponto de vista humano. Não só fazem, como muitos pagãos fazem coisas boas. Calvino chama isso aqui de retidão cívica. Ou seja, as boas obras, elas acontecem, elas são feitas de alguma forma por causa da civilidade, por causa da graça comum de Deus. Até a pessoa que é má mesmo, assim, expostamente má, até ela vai fazer coisas boas. Mas nenhuma dessas obras é capaz de atender o padrão perfeito do Santo Deus. Outros textos comprovam isso. Isaías 64:6 fala a respeito das nossas obras. Mas todos nós somos como o impuro, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Lembra o que é trapo de imundícia aqui, né? O escorrimento da mulher, né? Quando ela estava lá naqueles dias, né? É isso que é tratado as nossas justiças diante de Deus. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Romanos 7:8. Por isso, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. O que estão na carne não podem agradar a Deus. Efésios 2, de 1-3, diz assim: Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, no quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do príncipe que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Irmãos, isso aqui é relato da humanidade. Esse é o resultado da depravação total que Paulo está falando aqui. Não há um justo, não há nenhum sequer, não há quem faça o bem. Por isso a nossa incapacidade de ir até Deus, e por isso a nossa incapacidade de fazer o bem. Por isso nós devemos fazer o que é bom aos olhos de Deus se estamos em Cristo. Só conseguimos fazer aquilo que é bom, só conseguimos fazer obras justas se nós somos justos diante de Deus. Não é isso que João 15:5, o próprio Jesus disse: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, Jesus afirma que qualquer fruto verdadeiro só pode ser produzido por aqueles que estão unidos a Ele. Sem Ele, as nossas obras são vazias, são inúteis, insuficientes para o propósito de Deus. Agora, irmãos, Paulo quer detalhar os tipos de pecados que se encontram nessa depravação total. E o pecado atingiu todo o corpo. O seu corpo é uma fábrica de pecados. Todo o seu ser está rendido ao pecado e a serviço do pecado. E aqui ele vai destacar agora algumas partes do corpo, principalmente ali garganta, língua e boca. E se pararmos para pensar, esses membros, eles foram criados justamente para que pudéssemos servir as pessoas, para que pudéssemos glorificar a Deus. Ao invés disso, Paulo está dizendo que são usados para fazer o mal, para as pessoas se rebelarem contra Deus. A referência que Paulo está usando desses versos aqui está lá em Salmos 5:9 e Salmo 140, verso 3. Diz assim, a garganta, verso 13 aqui de Romanos: A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus olhos. Veja,
A garganta da humanidade pecadora é como um sepulcro aberto. Consegue desenhar isso na sua cabeça? Na sua mente, o que é você ser sepulcro aberto? Significa que tudo que sai de você é enganoso, é sujo, é podre. Tudo que sai de uma pessoa é impuro, como saindo de um cadáver, produzindo morte. A língua engana. É isso que Salmo 140, verso 3, que Paulo está usando aqui, está dizendo lá: aguçam a língua como uma serpente, sob os lábios tem veneno de víbora. Veja, meus irmãos, esses pecados de língua lidam com a morte, engano, com o desejo de ferir os outros. O homem, ele é mentiroso por natureza. Quando usamos a verdade, nós usamos pelo nosso próprio benefício, para o nosso próprio interesse. E esse versículo nos alerta sobre o poder destrutivo das palavras, como elas refletem a nossa corrupção interior do coração humano. A Bíblia descreve a nossa língua como poço de veneno. Somos semelhantes a víboras. Ou seja, as palavras que nós utilizamos, elas destroem, elas alejam, elas envenenam, são malignas, são perigosas. E ele continua, verso 14. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Veja essa metáfora utilizada por Paulo aqui, que é utilizado também no Antigo Testamento. Boca que deveria abençoar, amaldiçoa. Boca que deveria agradecer, louvar, apenas reclama, só tem amargura. Os irmãos, isso aqui é um desafio para nós. Porque, lembra, o nosso espírito, ele é vivificado, mas o corpo, nós temos que lutar com ele o tempo todo. O desejo carnal nosso, da nossa boca, é justamente reclamar. É justamente muitas vezes enganar. É muitas vezes difamar. Carnalmente, a nossa vontade é ficar por aí, reclamando, desonrando, é ser amargurado. É acordar de manhã reclamando. É dormir reclamando. Por isso, como crentes, nós lutamos contra isso. Lutamos contra a carne, porque isso aqui é na natureza da carne, mas nós já recebemos uma nova natureza espiritual. Nós nascemos de novo. Não é a carne mais que pode dominar a nossa vida. O quanto você controla a sua língua? O quanto você fala aquilo que você pensa? Você evita fofocas, mentiras? Você evita palavras destrutivas? Casais, você evita as reclamações? Ou quando faz reclamação, você faz no mesmo nível ou mais elogios? Tendencialmente, você tende a reclamar, a falar mal. Devemos buscar palavras que edificam, que promovam paz, que glorifiquem a Deus. Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para a utilidade de edificação, para dar graças aos que ouvem. Meus irmãos, olha, isso aqui é atitude de crente, porque não crente não vai fazer isso aqui. Ah, pastor, mas minha mãe é tão boa, ela fala tão coisas boas, mesmo sendo crente. Vai trazer edificação? Olha o que o texto está dizendo de Efésios 4:29. As palavras boas que os crentes falam trazem edificação. É forma de Deus trazer graça, para que dê graças aos que ouvem. Nós somos agraciados quando ouvimos palavras de edificação. Você sabia que, como crente, você abençoa seu marido, você abençoa sua esposa? Como crente, você abençoa seus filhos. Como crente, você pode abençoar as pessoas que estão ao seu redor, porque da palavra da boca do crente sai graça. Mas pode ter desgraça também. E por fim, a depravação total do homem leva
a pecados de natureza violenta. Aqui Paulo está utilizando Isaías 59, 7 e 8. Quando a gente olha lá para esse texto, a gente vê que as mãos de Israel estavam manchadas de sangue. E aí Deus tira, a sua proteção. E esse é o contexto. Verso 15 aqui diz: os seus pés são velozes para derramar sangue. Meus irmãos, não é isso que nós enxergamos em toda a história da humanidade? As nações tentam se destacar por meio de guerras, de tomar da força, da propriedade de outras nações. Sangue. Todas as guerras são por causa dessa sede humana por riqueza, para ter posse a qualquer custa, o seu ego a qualquer custa. Em nossa amargura e propensão para a violência, nós corremos para ela. Nós não podemos esperar para derramar sangue. Essa é a situação do homem. E o resultado disso, verso 16: nos seus caminhos há destruição e miséria. Basta você assistir qualquer noticiário ou qualquer rede social para você ver a inacreditável ruína que nós estamos causando ao mundo. Simplesmente por sermos seres humanos caídos. Verso 17: eles não conhecem o caminho da paz. Quando a gente vê aqui no livro de Isaías, onde esse texto que Paulo está utilizando está escrito, o contraste que há ali entre os caminhos de Deus e os caminhos da humanidade é o tema central do livro de Isaías. Isaías quer mostrar que existem aqueles que estão no caminho de Deus e aqueles que estão no caminho da humanidade. E veja, é exatamente isso que Paulo está destacando aqui. Nos caminhos dos homens há derramamento de sangue, há destruição, há miséria, não há paz. Nos caminhos dos homens, Isaías 59, 8, diz assim: não conhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Olha Isaías relatando a situação do homem. Não é Paulo que faz isso. O próprio Antigo Testamento mostra isso. Os caminhos dos homens são exatamente assim. Não há paz no caminho sem Deus. Quem anda pelo caminho dos homens chegará ao inferno. De Gênesis a Apocalipse nós vemos isso. É isso que nós somos como humanidade. Em situações de conflito no trabalho, na família ou na igreja, sem Cristo, nós não vamos ter paz. Você é agente de paz onde você está, onde você anda, na sua família, na igreja, onde você está. Você é agente de paz ou de guerra. Isso, meus irmãos, pode significar perdoar aqueles que nos ofendem. Buscar resoluções pacíficas, promover entendimento ao invés de recorrer à raiva, à violência. Como que você reage às situações adversas da sua vida? O caminho dos homens não traz paz, mas o caminho de Deus, olha Isaías 35, 8. E ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado de caminho santo. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passar por esse caminho, mesmo que seja um tolo, não se perderá. Esses são os caminhos de Deus. Em qual caminho você está na sua vida? Paulo encerra esse trecho com o Salmo 36, verso 1, que resume o porquê o homem é mau, porque seus caminhos são tortuosos. Por causa de algo básico, aqui no verso 18 ele diz: não há temor de Deus diante dos seus olhos. O temor de Deus, aqui, que Paulo está falando e que a Bíblia fala, não é medo de Deus necessariamente, embora é natural que tenhamos medo, mas é um medo de reverência, respeito à santidade e à justiça de Deus.
Por outro lado, a falta dessa reverência, a falta desse temor de Deus, leva uma vida de rebelião. Leva uma vida sem reconhecer a soberania e sem viver de acordo com a vontade de Deus. A falta de temor é a raiz da corrupção, da rebeldia. Tudo o que Paulo está falando a respeito da situação do homem é tudo por causa do pecado que gera essa falta de temor a Deus. Quando Paulo cita esse salmo, ele está utilizando o pecado da maldade humana. Ele coloca em contraste o pecado da maldade humana com a justiça de Deus. Se você olhar lá nesse Salmo 36, o verso 6 vai dizer que a justiça de Deus é como grandes montanhas. Veja, está fazendo contraste com a profundeza da maldade humana. O temor de Deus é um freio que inibe o homem a se entregar completamente ao pecado. Porém, onde não há temor de Deus, não há paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, Paulo está falando. Ou seja, ignoram a Deus, adoram a si mesmo, não têm temor da repercussão que essa mentalidade terá no futuro. Não têm temor nem do inferno. Só se preocupam com aqui, agora. Muitos fingindo que não vai haver julgamento final. Isso é tolice. Isso mostra o resultado do pecado. Quando o homem perde o temor a Deus, ele se rende a toda sorte de corrupção. E é justamente o que Paulo quis provar aqui. É que não falta evidência de depravação humana. Não falta. O homem demonstra o tempo todo a sua depravação total. Meus irmãos, para encerrar, fazendo um resumo aqui, nós vimos que a depravação total do ser humano, ou seja, o pecado, ele afetou totalmente a humanidade, todas as partes do homem. É evidente que esses pecados aqui, todos eles, não são cometidos por todas as pessoas, de forma geral, mas qualquer ser humano tem a capacidade de cometer todas essas transgressões, por causa da depravação total. Então, a doutrina da depravação total, ela é fundamental, porque revela que a salvação depende totalmente da graça de Deus, que Deus vem até o homem, porque o homem não conseguirá ir até Deus. Nenhum esforço humano pode alcançar a justificação. É somente pela fé em Cristo Jesus que nós somos justificados. Nós deveríamos nos humilhar. Nós deveríamos ser humildes mesmo diante dessa realidade, porque nós todos necessitamos da graça. Todos nós precisávamos que Cristo, que Deus viesse até nós. Em vez de tentarmos justificar os nossos erros, as nossas falhas com desculpas, devemos aprender a reconhecer nossa necessidade de perdão e de transformação diária, arrependimento diário. Por isso, creia no Senhor Jesus se você não creu. Se você não conhecia o Senhor Jesus revelado na palavra de Deus, entenda, você precisa dele para a salvação. Para a transformação de vida, você precisa de Jesus. Nada você pode fazer para alcançar essa transformação. Creia em Jesus. João 14, 6, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você crê nisso? Crê que há apenas um caminho. A cultura do nosso mundo diz que há muitos caminhos. Mas Jesus diz: Eu sou o caminho. Deus diz que há apenas um caminho. Outro ponto que nós podemos retirar aqui é a descrição aqui que Paulo fala dessa garganta como sepulcro, a língua como veneno. Tudo isso reforça como o pecado afeta a nossa fala. Jesus afirmou isso também em Mateus 12, 34. Nós somos chamados a consagrar cada aspecto da nossa vida, incluindo a nossa língua, a nossa boca, para que nossas palavras sejam usadas para edificar uns aos outros,
para glorificar a Deus. Ao invés de usarmos a nossa língua para mentir, para fofocar, para ferir, nós devemos usar de palavras que encorajam, que abençoam, que edificam a vida uns dos outros. E por fim, a ausência do temor de Deus, aqui do verso 18, revela a raiz de todo pecado. A falta de respeito, de reverência a Deus. Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Meus irmãos, isso é uma parte essencial da nossa vida. Ao invés de tratar pecado com leveza, devemos entender que o temor do Senhor é que nos ajuda a viver em santidade. Pregue isso, anuncia isso, viva isso. Cuidado com sua boca, porque isso é evidência de quem não está em Cristo. Viver falando coisas ruins, viver sendo amargurado, viver reclamando, gente, isso aqui é evidência de pessoas que não têm Cristo. Paulo está falando aqui como é a situação de uma humanidade caída sem Cristo. Será que nossa vida muitas vezes não está se comparando a esse tipo de pessoas que Paulo está descrevendo aqui? Que o Senhor nos ajude a cada dia a vivermos de acordo com quem Cristo é, porque nós devemos ser cada dia mais parecidos com Ele. Esse é o nosso alvo, essa é a nossa meta de vida. Amém? Vamos orar? Deus, nós te louvamos pela Tua misericórdia, que não deixa a Tua ira, Deus, nos consumir, mas a Tua misericórdia é a prova da existência do Senhor a cada dia. A Tua misericórdia, Deus, não nos dá aquilo que nós merecemos. E te louvamos pela Tua graça, Pai, que nos dá muito mais do que aquilo que nós merecemos. Louvado seja o Teu nome, Deus, porque por meio de Cristo Jesus, agora nós temos perdão de pecados. Nós temos a justiça do Senhor, não a nossa. Mas agora nós podemos nos basear em alguma justiça. E essa justiça na qual nós nos baseamos é a justiça de Cristo, que viveu, deu a sua vida, cumpriu todas as obras, todas as exigências da Tua santidade. Louvado seja Deus, porque Cristo Jesus é o nosso representante. Louvado seja o Teu nome, Deus, porque Tu nos salvaste por meio de Cristo Jesus. Louvado seja o Teu nome, porque somos filhos Teus, adotados pelo Senhor. Ó Deus, não nos permita viver de forma contrária àquela que o Senhor nos chamou a ser. Não nos permita viver como os ímpios, aqui relatado por Paulo, vivem. Não nos deixe viver como essas pessoas, Deus, que não têm a Cristo, vivem. Não nos permita, Deus, que o Seu Santo Espírito nos incomode, que tenhamos força, Deus, para vencer o pecado a cada dia. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor nos tirou do peso do pecado. Nos tirou, Deus, dessa condenação eterna, desse jugo do pecado que o mundo ainda vive, Pai. Nós queremos louvar o Teu nome, porque tudo é do Senhor e vem do Senhor. Obrigado, porque Tu és o dono da salvação. Obrigado por nos chamar. Obrigado, Deus, por nos escolher. Que nós possamos viver honrando esse chamado, essa graça que nos alcançou. Mais uma vez Te louvamos em nome de Jesus pela Tua palavra, por aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.